Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Sejam bem-vindos ao Apostolado Santo Agostinho. Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha história até chegar aqui. Enfim, por 14, 15 anos da minha vida fui protestante, passando por algumas igrejas da Assembleia de Deus, Batista, e também conheci a Nova Vida. Desde pequeno também tive um grande fascínio pela Bíblia, por Deus, sempre tentando descobrir a verdade. Durante essa trajetória toda, aprendi muitas coisas importantes, principalmente com meus pais, mas também nas igrejas que passei. Contudo, ainda sentia uma grande necessidade de buscar a verdade. Com o passar dos anos, fui também aprendendo mais da Bíblia. Como eu disse também, o anseio em buscar a verdade também aumentava. No ano de 2022, quando eu estava com 13, 14 anos, fui aos poucos caindo num processo, fui caindo no agnosticismo para o ateísmo. Estava num momento revoltado com algumas coisas que estavam acontecendo em volta do meio protestante, principalmente com o surgimento massivo da teologia da prosperidade e também com casos de corrupção que aconteciam dentro das igrejas, e ficava irado com isso tudo, caindo cada vez mais nesse processo ateu. Aos poucos, fui caminhando para essa tristeza, essa lástima. Lembro dar uns passos nisso e ficava procurando sites de apologética, não sei se poderia ser esse o nome, enfim, apologética do lado dos ateus, que afirmassem sobre a inexistência de Deus. Mas era impossível negar a existência de um ser supremo, do Criador. Então, pelo fato de eu não conseguir ver essa tal inexistência, que é falsa, de um Criador, vivi por um momento da vida como agnóstico. Nesse período, eu também ficava tentando entender, bom, se existe algum Deus, qual seria o Deus verdadeiro, né? Enfim, procurava alguns blogs no YouTube também que falassem um pouco a respeito das religiões. E sempre caia na mesma tecla de que o Deus verdadeiro é o Deus dos cristãos. Mas qual seria o cristianismo verdadeiro? Nós temos os protestantes, nós temos os ortodoxos, nós temos os católicos. E então, novamente, pela graça divina, porque se não fosse por ela, eu possivelmente seria um ateu até hoje, ou teria me afundado no agnosticismo, um dos dois. Pela graça divina, voltei ao cristianismo, só que agora desejando entender qual é a vertente verdadeira do cristianismo. E, no início dos estudos, comecei a buscar novamente a verdade cristã. Lembro de uma das conversas, conversar com um amigo que eu fiz durante um grupo de estudos para um concurso TPK, sobre estar frustrado com alguns acontecimentos dentro do meio protestante
e que estava à procura da igreja que mais se assemelhasse à primitiva. E dentro dessa conversa, né, ele falou sobre a igreja católica, procurar uma igreja católica. E acredito piamente que a graça de Deus estava ao meu lado, me apresentando essa pessoa. Se não fosse por essa pessoa, eu não teria também procurado a igreja católica. Voltando ao assunto, né? Eu comecei a estudar o calvinismo. Eu voltei ao cristianismo, procurando agora se a verdade estava no calvinismo. Por já ter um contato com a doutrina arminiana também, que é muito difundida já no meio da Assembleia de Deus. E também porque antes eu tinha conhecido a Igreja Nova Vida, como eu tinha dito, que também ali é um espaço que é difundido a doutrina calvinista. Decidi dar uma chance à doutrina calvinista. E comecei a pesquisar sobre ela. Mas também não achei a verdade ali. Na verdade, achei uma incongruência, que é um Deus causador do pecado. E comecei também a olhar mais para a Igreja Católica. Depois dessa tentativa que deu errado, e obviamente iria dar errado, por não ser a doutrina correta, pesquisei sobre a Igreja Católica. E nessa pesquisa toda, encontrei o padre Paulo Ricardo, padre Leonardo, e fui, aos poucos, me introduzindo na doutrina católica, e minha maior dúvida era em relação às imagens. E essas dúvidas foram batidas. E os argumentos católicos faziam, de fato, sentido. Posteriormente, meu problema também foi sobre alguns dogmas marianos. Apesar disso, os dogmas marianos foram mais fáceis de serem entendidos que as próprias imagens para mim. Aceitei eles sem nenhum problema. Com total coerência do que eu estava fazendo. E, posteriormente, fui pesquisar sobre a infalibilidade papal, sobre o purgatório e por aí vai. E sempre, sempre, sempre me impressionava que existiam argumentos bíblicos e também existiam argumentos dos primeiros cristãos, desde o século I até o século V. E, com o passar do tempo, também pesquisei sobre a Reforma Protestante e vi ali os erros de Martinho Lutero, de Zwinglio, de Armínio, de Calvino, de Henrique VIII. Lembro-me também que li um livro da Reforma Protestante. Só um instante que eu vou pegar ele. Enfim, o livro lido foi esse. Foi A Reforma Protestante, da editora CPAD, do escritor Abraão de Almeida, que foi em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. E nesse livro encontrei coisas interessantes sobre Lutero, sobre John Wycliffe, sobre Savonarola, sobre Calvino, e uma dessas coisas é sobre as 95 teses de Lutero. Deixa eu só pegar aqui. Enfim, achei aqui. A tese 71 de Lutero diz o seguinte: seja anátema todo aquele que for contra as indulgências do Papa. Em algumas traduções está as indulgências apostólicas. Enfim, nem Lutero também era contrário, naquele momento, às indulgências, mas sim à cobrança das indulgências. Isso foi me abrindo o olho, e o que eu também pesquisei durante meu momento de estudo foi também sobre as indulgências, sobre o purgatório. Enfim, nesse desenrolar todo também, nos meus estudos sobre a Reforma Protestante, descobri uma santa, que era a Santa Teresa d'Ávila. E descobri também Santo Agostinho. Tenho total certeza que os dois intercederam bastante por mim para que eu me convertesse. Aliás, tenho um livro de Santo Agostinho, Confissões, excelente livro. E também tenho um de Santa Teresa d'Ávila, só um instante.
o livro de Santa Teresa d'Ávila, que são o Castelo Interior. São livros importantíssimos. E o de Santa Teresa d'Ávila foi o primeiro que eu comprei. E me apaixonei muito por esta santa. Muito. Posteriormente, com os estudos, com a graça de Deus agindo em mim, e cada vez mais eu colaborando com a graça de Deus, e esses dois maravilhosos santos, acredito que eles intercederam, como eu disse, bastante por mim, fui me convertendo aos poucos. Até que chegou um momento que eu estudei sobre o primeiro Papa, que foi São Pedro, que foi instituído sobre a Igreja Católica, sendo instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo. Até que chegou um momento que não tinha mais como negar a verdade. E eu falei para mim mesmo que não tinha como mais deixar de ser católico. E ali me tornei católico. Só que isso foi no finalzinho de 2022. Em 2023, não estava vivendo como um católico de fato. Então, aos poucos, fui vivendo como de fato um católico deve viver. E nessa melhora de vida também, e me introduzindo mais na doutrina, fui me convertendo mais e mais. De fato, na primeira conversão, não tinha como negar que a Igreja Católica é a verdadeira. Na segunda, de fato, eu me tornei católico. E ali no finalzinho de 2023, vou me tornando cada vez mais católico. E começo a rezar o Santo Terço. Tentava rezar o Santo Terço todos os dias. A arma mais poderosa para a conversão dos hereges, segundo Nossa Senhora, dizendo isso a São Domingos de Gusmão. Enfim, também foi crescendo um desejo ainda maior para ir às Santas Missas. Mas em 2023 eu ainda não tinha essa possibilidade. Comecei a ir no ano passado, em 2024. E digo que foi uma das melhores coisas de minha vida. Ano passado também entrei no catecumenato. E hoje, nesse ano, consegui fazer minha primeira comunhão. Graças ao bom Deus. E no mês que vem irei fazer minha crisma. Quanto a tudo isso, né, em suma, enfim, foram momentos importantes da minha vida esses últimos anos. Porque nele conheci a verdadeira religião e conheci a igreja, ou seja, eu conheci a Igreja de Cristo. E me apaixono cada vez mais por ela. Esse desejo de encontrar a verdade, de fato, foi a graça de Deus agindo em minha vida. E assim desejo que continue agindo sempre. Quanto ao canal, meu principal objetivo no canal é trazer o verdadeiro ensinamento de Cristo às outras pessoas. Ensinando o que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana verdadeiramente ensina. E também trazer desses assuntos catequéticos, mas também trazer assuntos de apologética quando necessários. E, além disso, um dos meus desejos é trazer assuntos de teologia e filosofia, principalmente a filosofia de Santo Agostinho, que é o santo patrono deste canal. E, carinhosamente, meu santo de devoção. Espero que esse vídeo consiga atingir algumas pessoas e aqueles que desejam
compreender mais sobre a Santa Igreja de Cristo, venham conhecer esse canal e se convertam para a verdadeira igreja. De qualquer forma, espero que este canal cresça sempre em comunhão com a Santa Igreja de Cristo, ensinando o verdadeiro Evangelho. Deus esteja com todos nós. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Santo Agostinho, interceda por todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.